Glória a Deus, boa noite a todos, a graça, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Como estamos? Que bem desanimado. Oh, glória, aleluia! Glória a Deus! Deus maravilhoso! Obrigado a todos que ontem cumpriram o desempenho, o papel de entregar os seus questionários. Aleluia! O culto de ensino tem sido uma bênção para mim, em primeiro lugar. Não são só vocês que têm aprendido. Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Aleluia! E não é porque eu já estudei que eu não posso aprender. Todos os dias que eu leio a palavra, mesmo já tendo lido ela algumas vezes, ela, de certa forma, fala comigo também. Me transforma. Aleluia! Da mesma forma, porque eu não sou uma pessoa que acho que só as pessoas têm que se transformar, só os outros. Sabe aquele que aponta o dedo? Fulano, cicrano, esse tem, aquele não tem. E eu não sou. Aliás, eu nem olho se as pessoas têm que se transformar. Porque a minha função aqui é ensinar. Se vão ou não vão aderir àquilo que eu estou ensinando, já não cabe a mim. Porque aquele que convence as pessoas do pecado e do juízo vindouro é o Espírito Santo de Deus. A minha função eu cumpro com excelência, porque eu aprendi desde cedo que tudo tem que ser feito com excelência para Deus. E a pergunta que eu te faço hoje: você, pense bem, é pó, barro ou carro? Carro. Carro. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 45, versículo 9. Aquele que for achando vai dando glória a Deus. Glória a Deus! Pode pôr na outra versão, na revista atualizada. 45, versículo 9. Não, ele está querendo mostrar que é um obreiro que maneja bem a palavra. Só faz ele. Pronto. Aleluia, Jesus! Diz assim a palavra do Senhor: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para ouvir a tua voz.
Que o Senhor venha falar conosco, Pai, verdadeiramente, de uma maneira sobrenatural. Deus, que em nome de Jesus Cristo não haja dúvida no nosso coração, Pai, de que foi o Senhor falando conosco aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra, Pai, vá de encontro à necessidade dos meus irmãos. Que ela venha corrigir, transformar, encaminhar. Que ela venha, Pai, de alguma forma, Pai, agir dentro do ser deles. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Amém. A vida é cheia de transformações, cheia de caminhos que vão nos moldando. Uns desses caminhos causam transformações boas, outros transformações ruins. Alguns desses caminhos nos moldam em pessoas boas, outros em pessoas más. Eu me lembro que antes de Jesus Cristo, eu estava trabalhando e as recepcionistas do hospital, mas só me vou confessar isso depois que eu já tinha sido ungido ao pastor, elas diziam que tirava para o ímpar para ver quem ia ligar no meu setor para pedir informação de paciente, porque dependendo do jeito que falasse eu já dava uma, de tão amargo que eu era, de tão rancoroso que eu era. Mas os caminhos me transformaram assim, os caminhos me fizeram assim. E em Jesus Cristo eu comecei a ser moldado, comecei a ser transformado. A Bíblia nos diz que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7 fala sobre isso. Ou seja, Deus molhou a terra, quebrou aqueles terrões e amassou o barro. Quem já esteve numa olaria sabe o quanto barro, a terra, os ingredientes têm que ser sovado até ser transformado em argila, porque ela está pronta para ser moldada. Mas até esse processo chegar, as olarias mais pobres têm um velhinho, uma mula que fica ali a noite e dia, girando, maçando, sovando aquele barro. No tempo do Egito, era amassado com os pés. Hoje tudo se industrializou, mas imagina você, um barro, sendo sovado pela mão de Deus para poder ser transformado naquilo que Deus sonhou para você. Esse contato do Senhor nos moldando nos demonstra só uma coisa: o tamanho do amor dele para conosco. E essa transformação, esse molde, ele é contínuo, é constante, não para. O oleiro está continuamente trabalhando no barro. Contudo, pensando no barro, ele pode ter 3 estados. Do lado da minha casa, quando criança, tinha uma cerâmica e ela fazia tijolos, telhas, um monte de coisa. E eu sempre estava lá pedindo argila para poder brincar. E lá tinha muito pó, muito caco e muito barro. Então,
O barro ele tem três estados: o poroso, que é o pó, o úmido, que é a argila, ou o endurecido. Quem já foi moleque e brincou com argila sabe que se você deixar ela num canto largado, ela resseca e se quebra toda. A vida espiritual comparada com esses fatores, com a terra em pó, em cacos ou em barro, muitas vezes pode nos mostrar o quão seco nós estamos, ou o quão endurecido nós estamos. Mas de uma coisa certa, eu tenho que ter no meu coração a certeza de que eu necessito urgentemente ser moldado como barro nas mãos do Senhor. Porque quem já brincou com o pó, você até começa a fazer um monte com ele, mas logo ele se esparrama de novo. Com o caco, não tem como dar forma a um caco. E muitas vezes nós estamos dessa forma. E eu te pergunto, como você se encontra? Como pó? Como caco? Ou como barro? É sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Sobre o caco, sobre o pó e sobre o barro. Isaías capítulo 30, versículo de número 14 diz assim: o Senhor quebrará como se quebra um vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira, ou tirar água da poça. O caco é o pedaço de barro que secou e se quebrou. E não há nada que Deus possa fazer nesse elemento antes que ele seja quebrado, triturado, moído e volte a ser pó, para então aí ser molhado e sovado até que se transforme em barro novamente. Esses que são cacos são aqueles que já se endureceram, estão rígidos, sem fé nenhuma, e precisam de alguma forma serem quebrantados por Deus. O que endurece o nosso coração pensando dessa forma? Porque se um dia eu fui tocado por Deus, o que pode endurecer-me ao ponto de eu virar caco? Porque quando a gente fala dessa forma, a gente pensa nas pessoas que não têm Deus. Não, mas essa pregação, essa mensagem é para nós que temos Deus. Não é para quem não tem Deus, não. Quem tem Deus, quem não tem Deus, precisa primeiramente aceitar Jesus e depois entender que é barro, ou que tem que ser transformado em barro. Nós não, nós sabemos que somos barro, mas o tempo endureceu o nosso coração. Mas por quê? Por causa do orgulho, por causa da incredulidade, por causa da religiosidade, por causa do tradicionalismo, por causa da falta de temor ao nosso Deus. Tudo isso endurece o ser humano,
fazendo com que ele fique cauterizado e cauterize a sua própria consciência daquilo que um dia ele experimentou. Existem pessoas dentro da igreja que não acreditam mais que tudo aquilo que eles sentiram no passado é possível se sentir hoje. Porque endureceu o coração, endureceu a consciência. A religiosidade cegou ele de uma certa forma que ele cumpre o requisito de vir à igreja, de ler a Bíblia, de orar, mas ele não tem mais a essência de esponja, de absorver aquilo que vem do Senhor. Está duro. O caco representa a pessoa que, mesmo sendo religiosa, está endurecida, não reconhece seus erros, coloca a culpa nas pessoas e se acha vítima de tudo. Tudo que acontece, ela é vítima. O erro sempre é do outro e nunca dela. Por isso, o caco sempre fere aqueles que estão próximos. Quem já andou numa cerâmica, caco de telha, aquilo corta, que é uma maravilha, machuca. Eu vivia com os pés rasgados, porque eu era santo e eu só andava descalço. E ia lá na cerâmica, andar nos cacos. A pessoa que está como um caco acha que já está formada e moldada. E não precisa mais mudar. Até que seja totalmente quebrada novamente e reconheça a real necessidade de que ela precisa ser transformada. Quem é caco diz assim: eu já estou pronto, eu já posso assumir o lugar do pastor, eu já posso abrir uma igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Mas ela não é nada, porque aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, aquele que quer ser o maior, que seja o menor. O caco não conhece essas coisas. O apóstolo Paulo é um exemplo de pessoa que foi um caco. Ele era religioso, fiel a Deus, cumpria todos os requisitos de um homem religioso, mas o orgulho endurecia a fé dele. Ele não queria enxergar o óbvio de que quem precisava mudar era ele e não as pessoas. Mas Deus quebrantou ele até o pó, e ele reconheceu que ele precisava ser transformado. Davi certa vez disse que estava assim. No Salmo 22:15 ele diz assim: secou-me o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Ele foi quebrantado por Deus quando reconheceu que estava na dureza do pecado. Então, pensando dessa forma, nós devemos nos convencer de não endurecer o nosso coração para as coisas que vêm de Deus. Porque se nós continuarmos endurecidos como um caco, nós não veremos a Deus mais. Nós não sentiremos a Deus mais. Nós não experimentaremos o poder de Deus todos os dias da nossa vida mais. Porque não adianta eu me enganar. Existem pessoas que santificam o templo. A igreja é como se fosse um lugar mais santo do que Deus, porque só a vinda dela na igreja já está bom.
Eu não preciso nem me relacionar com Deus. Só de eu ir na igreja já está bom. E não. A igreja prega em último lugar. Deus é acima de todas as coisas. E se eu não me relaciono com Deus da maneira correta e me endureço e viro caco, não é ouvir a igreja que vai fazer alguma coisa. Não endurecemos o nosso coração. Porque se endurecermos, nós seremos como um caco que precisa ser moído, triturado, sovado, para poder ser moldado novamente. Você já se sentiu como um caco? Deus quer te quebrantar. Deus quer remodelar a sua vida hoje, a partir de hoje. O segundo aspecto do barro, o pó. Isaías 26:5 diz assim: porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó. A terra porosa é o pó em si, sem mistura nenhuma. Mas não há o que fazer. Pó é pó. O pó, ele precisa se dispor, porque ele por si só ainda não é nada. Ele precisa ser molhado, amassado, para começar a ser moldado. Dá menos trabalho do que o carro, mas ainda dá um certo trabalho. Quando estamos esfarinhados como o pó pelos atritos da vida, nos parecemos muito com o pó da terra e precisamos ser molhados. Mas como? Como eu posso ser molhado? O que molha o pó? Há duas coisas que molham o pó. Salmo 42:1 até o 3 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então o que molha o pó? A não ser as lágrimas e a palavra de Deus. Porque assim como o pó, terra, precisa de elementos para virar um barro que possa ser moldado, nós, o pó de Deus, também precisamos de elementos para estarmos prontos para ser moldados. E isso se dá através das lágrimas e da palavra de Deus. A pessoa, para começar a deixar de ser pó, ela tem que estar sedenta pela palavra de Deus. As lágrimas que nós derramamos são úteis para reconhecermos essa necessidade, a necessidade de mudar de vida. Quantas vezes em meio às lágrimas você declarou que não queria mais aquela vida para você?
que você tinha que tomar uma outra direção, um outro rumo, que deveria acontecer alguma coisa para transformar a sua vida e está aqui. As lágrimas existem, então por que eu ainda não sou moldado? Porque não existe Deus. A secura do teu coração impede Deus de chegar. Não basta chorar. Abra o seu coração e clame por esse Deus e deixe Ele te moldar. O problema é que quando eu quero ser moldado, eu quero dar palpite naquilo que Deus vai fazer. E eu não posso dar palpite, como nós lemos no começo. Como posso eu ficar opinando naquilo que o oleiro vai fazer na minha vida? Se eu vou ter alça, se eu não vou ter alça, se eu vou ser bujudo, se eu não vou ser bujudo. Como posso eu querer dar palpite na obra do meu Senhor? E por isso eu não deixo de ser pó, porque eu quero ser moldado, mas do meu jeito, não do jeito de Deus. Nós temos que mudar de vida, gente. Que mudar a essência nossa. Qual essência nós temos? De pó, barro ou caco? Uma dessas três nós temos. E em qual que eu me encaixo nessa noite? Eu sou caco, porque me endureci ao ponto de me esquivar de lado. E como fui esquecido de lado, porque não deixei mais o oleiro pôr a mão em mim, eu ressequei, rachei, trinquei e virei caco. Ou eu sou pó, até me molho com as minhas lágrimas, mas não permito que Deus chegue e masse, sobe o barro até o ponto dele começar a me moldar. Davi também foi um exemplo de pessoa que estava no pó do pecado e teve que reconhecer sua necessidade de Deus, dizendo: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabemos que somos pó. Salmo 103, 14. As coisas do mundo enfraquecem a fé e nos fazem secar diante de Deus ao ponto de virar pó. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. Você já se sentiu como pó? Deixe Deus molhar a sua vida. Deixe a palavra de Deus entrar no seu ser e se misturar em meio às lágrimas, para que você possa ser moldado. E o terceiro elemento dessa noite é o barro. Isaías 64, versículo 8 diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. O barro nada mais é do que a massa de pó, de argila e água, e pode ser moldado facilmente. Pode ser transformado em diversas formas, porque ele é maleável na mão de quem sabe trabalhar. Deus disse: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
Jeremias capítulo 18, versículo 6. Para não ser pó, não ser caco, nós necessitamos manter a nossa vida sempre irrigada pela palavra de Deus, sempre cheia da presença de Deus. Não importa as lutas, não importa as lágrimas, não importa o sofrimento, não importa o porvir, não importa nada. O que importa é que Deus permaneça na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 5 diz assim: porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Jesus é o rio de água viva que nós precisamos para nos manter irrigados sempre. E como é que nós temos esse rio de água viva sobre a nossa vida? Através da palavra, através da constante meditação do Senhor, através da constante busca do Senhor. Nós devemos sempre deixar com que esse rio permaneça em nós, para que nós nunca sequemos. E, em consequência, endureçamos o nosso coração. E por estar com o coração cheio de outras coisas e endurecido, nós não permitimos mais que Deus nos molde. Que hoje nós possamos permitir que Deus possa moldar o nosso temperamento, possa moldar as nossas atitudes, possa moldar o nosso caráter. Que possamos hoje nos afastar das coisas que endurecem o nosso coração. E isso é uma coisa pessoal. Cada um de nós deve examinar o próprio coração e ver o que nos afasta de Deus, o que endurece o nosso coração para com esse Deus. Uns é dinheiro, outros é bens materiais, outros são tantas coisas. Que deixemos de ser religiosos, frequentadores de igreja. Você já se sentiu como barro? Eu estou sendo moldado há 18 anos. Existem momentos que não é bom, causa dor, desespero, porque não entendemos por que o molde está passando por aquilo. Mas o oleiro sabe trabalhar. E Ele quer te transformar num vaso de honra para levar para a casa dele e expor para todos o vaso que Ele terminou. Eis aqui o meu vaso de honra. Eis aqui o meu barro que agora tomou forma e pode morar comigo. Pode residir na minha casa porque ele passou pelo processo de transformação. Deus é o oleiro. Que nós sejamos barro nas suas mãos. Ele deseja nos moldar, mas de acordo com a visão dele, não com a minha visão. Como é triste nós vermos pessoas que estão secas, enrijecidas, não aceitando mais nada que venha do Senhor. Também há pessoas que estão como pó,
mas não permite que Deus as toque. Todos nós já estivemos com o pó, com o caco. Porque se chegamos com o caco, precisamos ser triturados, amassados, moídos até chegar à essência do pó, para depois ir a barro e ser sovado e dar um trabalho. Eu, de certa forma, não entendo por que alguns irmãos se deixam endurecer de tal forma que precisam ser amassados de novo, triturados, até chegar no pó. E depois que ele fala assim, ufa, terminou. Não, agora você vai ser sovado para virar barro de novo. Não tem outro processo. Não existe mágica, não existe pirim-pim-pim, não existe nada disso. Existe o trabalhar de Deus e nós temos que aceitar esse trabalhar. Sabe por quê? Porque a cruz é minha, a cruz é sua. Às vezes a minha cruz, ela é grande, pesada. Eu não posso trocar com vocês. O deserto é meu. Apesar de estarmos juntos, caminhando para Nova Jerusalém, o deserto é meu. E quando eu vejo o deserto na minha frente, não adianta eu recuar e dar volta, porque eu tenho que atravessar o meu deserto. Eu tenho que carregar a minha cruz. Então não adianta eu olhar para minha esposa e falar assim, nossa, a minha cruz está pesada demais por causa de você. Não, a cruz é minha. Não é culpa dela que a minha cruz está pesada, não. Não é culpa dela que o meu deserto é árduo, não. É culpa minha mesmo. Foi eu que fui catando apetrechos e colocando nessa cruz e ela se tornou muito pesada. Esse fardo se tornou muito pesado. E enquanto eu não deixar o Senhor Jesus começar a moldar esse barro, ele vai continuar pesado sobre a minha vida. É bom demais ser amassado pelo oleiro, gente. Quando eu lembro do Emerson, há 18 anos atrás, e o Emerson hoje, quanto dele mudou? Ele mudou muito. E sobre o meu ponto de vista, quem dirá das pessoas que me conheceram naquela época? E eu mudei porque eu sou bonzinho? Não. Eu mudei porque eu fui sovado. Eu me deixei ser sovado. E não reclamei nenhuma vez quando estava doendo, quando eu estava chorando. Eu só pedia para Deus não me abandonar, para Deus continuar amassando, mas permanecer ao meu lado. Não deixar que eu sentisse a ausência dele em momento nenhum. Então, o mistério é não deixar o coração endurecer. Não seguir as coisas do mundo que vão nos levar ao pó. Deixar Jesus ser a água da nossa vida para nos molhar sempre e continuar nos moldando. Então eu volto a te perguntar a pergunta que eu fiz no início e fiz para o pastor antes. Você é pó, caco ou barro? Porque se você não se deixa moldar, de maneira nenhuma você é pó. Você é barro. O barro não reclama das mãos do oleiro, em momento nenhum. Ele passa pelo processo de transformação, aceitando a forma que o oleiro quer dar a ele. Então que nessa noite você seja
barro. Porque se for pó ou gato, se entregue de corpo e alma ao Senhor e diz: eu quero voltar a ser barro. Eu quero voltar a ser encharcado pelo rio de água viva que flui de Jesus Cristo. Eu quero voltar a ficar encharcado da palavra de Deus. Eu quero voltar a ficar encharcado da presença de Deus na minha vida. E eu quero que Deus me transforme naquilo que Ele determinou que eu fosse. E não naquilo que eu acho que eu tenho que ser. Eu quero ser um barro novo, um vaso novo nas mãos do Deus. Porque só Ele sabe a forma que eu devo ter. Só Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Só Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Está difícil? Não está não. Todas as vezes que você falar assim, é difícil, eu vou desistir. Faça a via cruz. Lembre de quantas vezes Jesus Cristo podia ter desistido de carregar aquela cruz até o ponto que ele ia ser crucificado. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu porque era masoquista, não. Ele não desistiu porque ele viu cada um de nós. E ele viu quanto seria bom salvar essas almas. Todas as vezes que você falar assim, eu vou cair, lembre de Jesus Cristo na cruz. Porque não foi os cravos que segurou Cristo na cruz do Calvário. Foi o amor que Ele sentiu pela nossa vida. Foi Ele olhando com a sua onisciência e vendo todos nós reunidos em propósito de adorar Ele, de adorar a Deus. Não deixe com as coisas do mundo endureça o seu coração e te faça virar caco e pó. Permaneça como barro na mão do oleiro. E Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus. Porque se Ele tem me abençoado, Ele também vai abençoar vocês. Porque a bênção que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu transfiro para vocês. A paz que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu transfiro para cada um de vocês. A alegria que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu transfiro para cada um de vocês. Porque o meu querer é que vocês também prosperem, que vocês sejam aquilo que Deus sonhou que vocês fossem. Mas para isso vocês têm que entender que vocês são barro e que vão ser amassados, moldados e transformado pelo Senhor. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo.